Oi galerinha, tudo bem? Eu voltei para nós finalizarmos o PET 3. Então essa semana nós vamos corrigir a semana 4, que vai falar um pouquinho sobre os povos originários do Brasil. Vamos começar. A primeira questão. No mapa abaixo, você consegue identificar alguns dos principais povos indígenas presentes no território brasileiro na América pré-colombiana. Observe-o e logo em seguida responda as questões abaixo. Então vem aí um mapa, né, com algumas tribos que ocuparam algumas regiões aí da América do Sul. A gente está vendo a América do Sul, só que aí tá falando sobre o Brasil. Então vamos lá. Letra A. Quais povos indígenas que ocupavam o território brasileiro na América pré-colombiana estão representados na imagem? Então, pela imagem, não está definido certinho o território brasileiro não, tá? Mas nós vamos pela noção aí do espaço geográfico que a gente tem, que é correspondente ao território do Brasil. Então, no território brasileiro estão os tupis, gês, guaranis e caribes. Letra B. Pesquise no livro didático ou na internet informações a respeito desses povos. Então, tem muita informação. Eu coloquei um pouquinho de cada, mas essa resposta também é pessoal, tá, gente? Vocês podem olhar aí o que vocês acharem interessante. O que eu coloquei, então? Sobre os tupis. Foram os primeiros índios a ter contato com os portugueses, que aqui chegaram. Eram formados pelas tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, etc. Tem várias outras, tá bom? Gês. Só tiveram com os brancos no século XVII. Destacavam-se as tribos ou grupos Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, Bororó, etc. Os Guaranis formam o maior povo em quantidade de indivíduos a viver no Brasil. Eles são originários do tronco da família linguística Tupi-Guarani. Caribe. As principais tribos são os Atroari e Vaimiri. Eram muito agressivos e antropofágicos. O que isso quer dizer? Que quando eles derrotavam seus inimigos, eles os comiam acreditando que com isso poderiam absorver suas qualidades. O contato com os brancos ocorreu no século XVII. Letra C. Quais outros grupos indígenas ocuparam o território brasileiro na América pré-colombiana? A resposta. Os Aruaques ou Aruaque também ocuparam o território brasileiro no período pré-colombiano, tá? Se você tiver outros, pode colocar também. Eu coloquei esse exemplo. Letra D. Quais povos indígenas ocuparam a região que hoje compreende o estado de Minas Gerais? Os indígenas que ocuparam Minas Gerais eram do tronco linguístico Macro-G. Eram os Chacriabás, Machacalis, Aranãs, Mocurins, etc. Pode colocar outros também. Letra E. Pesquise na história da sua cidade e descubra quais povos indígenas habitavam o seu território. Então, eu coloquei aqui sobre a região metropolitana de Belo Horizonte, tá bom? Que são as regiões próximas, são as cidades próximas aí a Belo Horizonte. Na região metropolitana de Belo Horizonte, vivem diversas famílias de grupos étnicos distintos. Há grupos familiares de Aranãs, Chacriabás, Caxixós, Pataxós, entre outros. Estes grupos migraram para o centro urbano em busca de uma qualidade de vida melhor, já que muitos perderam o território ao longo da história de ocupação das áreas indígenas no interior do país. Então, esses povos foram se deslocando com o passar do tempo para a região metropolitana devido à ocupação dos espaços em que eles viviam. Vamos então para a número 2. O Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza, que se localiza nos municípios piauienses de Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Esta área tem a maior e mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América. Estudos científicos confirmam que a cadeia montanhosa de Capivara era densamente povoada na era pré-colombiana.
Abaixo você pode observar uma das milhares de pinturas rupestres do sítio arqueológico da Serra da Capivara. Observe com atenção e logo em seguida responda às questões. Então, deem uma olhadinha aí nessa pintura, né, que a gente chama de pintura rupestre. Vamos lá na letra A. Qual o nome se dá a esse tipo de registro? Acabei de falar, né, gente? Esse é um registro de uma pintura rupestre. Letra B. Quais foram os recursos utilizados para fazer essa pintura? Né? Com o que ela foi feita? A maioria dessas pinturas eram feitas com restos de carvão, pigmentos de plantas e terra colorida combinadas ao sangue de animais. Letra C. O que essa imagem nos diz a respeito do povoamento da América? A pintura representa a prática da caça e da coleta de alimentos que era realizada por esses habitantes. Então, essa resposta eu tirei de acordo com os desenhos que eu observei nessa pintura, tá? De acordo com a imagem. Letra D. Observando a imagem, é possível dizer quais eram os possíveis hábitos dos povos que habitavam o continente americano na antiguidade? Então, que hábitos? O que eles faziam? Então, pela imagem, coloquei que sim, dá para a gente observar que era a caça e a coleta de alimentos, que é o que está representado no desenho. Letra E. Quais as diferenças entre os registros feitos pelos povos pré-colombianos no Brasil e os povos da Mesopotâmia? Então, eu coloquei um pouquinho das características de cada um para diferenciar. Os povos pré-colombianos no Brasil não possuíam uma escrita. Os registros eram realizados através de desenhos e pinturas em rochas e representavam o modo de vida dessas pessoas. Os povos da Mesopotâmia possuíam um sistema de escrita em forma de desenhos e símbolos que era realizado em tabuletas de argila. Eles representavam suas transações comerciais, suas leis, etc. Então, essas foram algumas diferenças que eu citei. Pode acrescentar, tá bom? A número 3. Vamos lá para 3. Há cerca de 10 mil anos, grupos nômades marcaram suas culturas com edifícios de conchas, restos de peixes e outros animais. Esses amontoados de conchas ficou conhecido como sambaquis, povos que viveram no Brasil no período pré-histórico. Então, tem aí a imagem 1 e a imagem 2. Vamos observar primeiro para depois responder. Então, para a letra A. O que você observa na imagem 1? Quando você tiver dúvida, gente, dá uma olhadinha na legenda, tá? A legenda vem justamente para passar essas informações do que está sendo representado pela imagem. Então, a imagem 1 representa um sambaqui. E aí eu coloquei uma explicaçãozinha para vocês entenderem o que é um sambaqui. Os sambaquis são montes compostos de moluscos de origem marinha, terrestre ou de água salobra, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra ou ossos. É o resultado de ações humanas, ou seja, são montes artificiais, quer dizer, são produzidos, são feitos, né? Com dimensões e formas variadas. Então, vamos para B. Pesquise no livro didático ou na internet e descubra a função dos sambaquis. Para que eles serviam? Né? Eles eram utilizados para quê? Para alguns pesquisadores, eles seriam depósitos dos restos de alimentos, de carcaças e ossadas de animais e abrigo de sepulturas de humanos. Letra C. Olhando para o mapa da imagem 2, quais regiões do Brasil foram habitadas pelos povos sambaquis? Então, de acordo com o mapa, os sambaquis ocuparam os litorais das regiões Sul, Sudeste e um pedacinho ali do Nordeste também. D. De que forma podemos relacionar os sambaquis com a sua presença no litoral do país? Podemos relacionar os sambaquis com o litoral, pois eles também eram compostos por moluscos de origem marinha e conchas, que são encontradas justamente nas regiões litorâneas, que é a região, né, onde possui mar, onde tem água do mar. Letra E.
O que o estudo dos sambaquis pode nos oferecer a respeito dos povos que habitaram o Brasil no período pré-histórico? Por que é importante conhecer a história, né, desses povos, desses sambaquis? Pesquisando o seu conteúdo, pode-se saber sobre a vida dos primeiros povoados do atual território brasileiro, como sua alimentação, seus conhecimentos técnicos, a fauna e a flora da época, etc. Entre outras tantas coisas, né? A gente estuda isso aí para saber um pouquinho da vida de como eram essas pessoas, de como era a vida dessas pessoas. Tá certo? Então, finalizamos aqui o PET 3, tá? Um beijo para vocês e no próximo PET 4, a gente tá aí de volta, tá?